Até onde vai o teu poder? Com os limites do meu viver, eu nunca o medirei. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o teu som, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o teu som. Movam-se as montanhas pelo teu toque, abra-se o mar pelo teu canto. Movam-se as montanhas pelo teu toque, abra-se o mar pelo teu canto. Apenas começou. Está por vir, posso ver o melhor de tudo ainda está por vir, posso ver o melhor de tudo ainda está por vir, posso ver o melhor de tudo ainda está por vir. Apenas começou. Está por vir, posso ver o melhor de tudo ainda está por vir, posso ver o melhor de tudo ainda está por vir, posso ver o melhor de tudo ainda está por vir. Apenas começou. Queremos te convidar a ter esse tempo de adoração, esse tempo de louvor, esse tempo de expressão, de adoração ao Senhor. Eu sei
que hoje nós estamos com nossa capacidade de reunião limitada, nós estamos gravando esse culto, mas nem por isso nós vamos deixar de adorar a esse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você mesmo aí na sua casa, onde você estiver, que você esteja conosco, entrando na presença do nosso Senhor Jesus, se prostrando diante dele em adoração, expressando todo o seu louvor e a sua adoração a ele nesta hora. Santo é o Senhor, te adoramos, Senhor, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos Reis, Rei dos Reis, te exaltamos, sim, Rei dos Reis, te adoramos.
essas palavras, onde você estiver. Vem e toma o teu lugar. sim, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Tu és santo e poderoso Deus. 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 Céu e terra se encontram alinhando no seu plano. O universo estremece. O leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram alinhando. O universo estremece. O leão rugiu. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o lugar que é devido, Senhor. Toma o teu lugar aqui. Vem e 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 toma o teu lugar aqui. Declare. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Senhor. Vem, precisamos tanto de Ti. Sim, Senhor, clamamos por Ti. Tu és santo e poderoso. Tu és santo e poderoso Deus. 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 Aleluia, aleluia. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Que o Senhor esteja, a Tua presença esteja sendo invadida, Senhor, em todos os lugares onde este culto estiver sendo transmitido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia.
podia ver um longo tempo pra crer que tua vitória, Deus, é dada a alguém como eu. Eu nunca serei perfeito, me deu mais do que mereço. Pegue o quebrado em mim e cubra com glória. Tu és meu campeão, gigantes caem aos teus pés, imbatível, a batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. Hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Agora eu posso ver, ensinou a receber. Todo esforço é teu, o Deus que nunca perdeu. Tu és meu campeão, gigantes caem aos teus pés, imbatível, a batalha vencida. Tu és vencedor. Eu sou quem dizes que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu.
agora à memória tudo aquilo que você tem lutado nesses dias. Que muitas vezes o inimigo tem tentado te convencer de que você é um derrotado. Começa a declarar nesse momento. Abra sua boca e profetize sobre a sua vida, sobre o seu vale de ossos secos. Tenho autoridade. Declare. Cristo me concedeu. A boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu. As muralhas vão ao chão, tenho autoridade. Cristo me concedeu. A boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu. Tu és meu campeão, gigantes caem aos teus pés. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. Hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, batido com aquele que tudo assentado no mais alto lugar, batido com aquele que tudo venceu. Que Ele é mais poderoso e Ele está aí com você, amém? Se Ele é vencedor, se Ele é mais forte, se Ele é mais poderoso, Ele te faz também um vencedor. Não importa o que você esteja passando nesse momento, Deus é maior, Deus é maior. Eu quero orar com você agora, você que está na sua casa, você esteja agora com a sua família, nesse momento de oração, colocando a sua vida. Vamos orar pelos enfermos, pelos doentes, vamos orar pela nossa cidade. Vamos lembrar, se você lembrar aí de pessoas, você diga o nome. Nós vamos estar colocando diante do Senhor a vida dessas pessoas. Também quero aproveitar e nós estamos orando por aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos, que você possa dar o seu melhor também com a sua oferta, o seu dízimo. Você pode fazer transferência, fazer o Pix, logo estará ali aparecendo na tela, e você pode depositar, fazer transferência, dar o seu melhor para o Senhor.
Afinal de contas, Ele já deu o que Ele tinha de melhor, que é o seu único Filho Jesus, para nos salvar. E hoje nós vivemos esta vida de entregar o nosso melhor a Ele também, como gratidão, como amor, por tudo que Ele já fez por nós. Amém? Erga suas mãos aí na sua casa. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por esse momento de adoração, de sentirmos aqui o Teu mover, de sentirmos o Teu poder se manifestando, aonde as muralhas estão caindo, as barreiras, aquilo que impede de podermos desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós. Tudo está caindo por terra e nós confiamos, nós cremos no Teu poder, no Teu amor. Mesmo que estejamos passando momentos difíceis, nós cremos e podemos olhar acima das circunstâncias que o Senhor está conosco, que o Senhor está agindo. E nós oramos, Senhor, pelos enfermos da nossa cidade, pelos enfermos deste país. Nós oramos pelos doentes, nós profetizamos a cura sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, uma unção de cura agora nos hospitais, nas casas. Se alguém está nos ouvindo agora, está enfermo, nós profetizamos uma unção de cura agora. Em nome de Jesus, sobre a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste adolescente, deste jovem. Em nome de Jesus, nós consagramos esses dízimos, as ofertas, Pai, que serão entregues durante esta semana, durante esses dias. Nós abençoamos e que o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, as famílias, Senhor. Abençoa esta palavra que ouviremos agora. Usa a vida do pastor Elton, Pai, para falar conosco, com a Tua direção, com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos abertos a isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Por esse tempo, apesar de estarmos impossibilitados de estarmos reunidos no templo presencialmente, nós estamos aqui no templo gravando apenas com as equipes, e esse culto está sendo gravado na tarde do sábado do dia 22 e será transmitido no horário usual às 18 horas, né? Domingo, dia 23. Quero dar as boas-vindas para você que está nos acompanhando, você que é da casa, você que não é da casa, mas que está passando aí pelo YouTube para conhecer, para ver. Fica aqui um pouquinho que Deus tem uma palavra para você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. É muito importante a gente ressaltar que, apesar das restrições, apesar de não ser a configuração que nós gostaríamos que fosse, mas nós precisamos respeitar, né? E não só respeitar as autoridades, como também ter responsabilidade, não só como igreja, mas principalmente como indivíduos, né? Em relação a essa pandemia toda que está assolando não só o nosso país, como o mundo todo. Precisamos, como igreja agora, ter uma atitude, uma postura de oração. Nós precisamos estar como igreja cobrindo as pessoas que estão envolvidas aí nas áreas de saúde, os profissionais diversos, nas mais áreas diversas que estão atuantes, e precisamos cobrir de oração, precisamos cobrir os nossos familiares de oração, né? Porque infelizmente nós temos visto pessoas padecendo diante deste vírus. Em nome de Jesus nós precisamos declarar a vitória, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com você uma palavra que Deus ministrou ao meu coração.
grande dilema da humanidade? O pecado é o grande dilema da humanidade, porque nós temos vários dilemas, nós temos várias aflições, várias situações que nós lidamos, enfrentamos diariamente. Mas tudo que há de mal que eu e você vivemos, ou já vivemos, ou ainda viveremos, é fruto desse dilema maior, o pecado. Tudo. Às vezes nós esquecemos desse detalhe de que parece que as enfermidades, os males diversos, eles simplesmente existem por si só, e não paramos para medir o porquê eles existem. Então, na verdade, o pecado é o maior, é o grande dilema da humanidade. Entenda isso, nós precisamos entender isso. A partir do momento que o pecado entra na humanidade e começa a fazer parte da existência humana, a vida do homem deixou de ser plena, a vida do homem deixou de ser perfeita, porque a vida do homem era perfeita. Enquanto ele desfrutava de um ambiente preparado, criado, estabelecido por Deus para ele, ou eles, Adão e Eva no caso, eles viviam e viveram por um tempo um nível de vida que eu e você nunca conhecemos. Vamos conhecer em nome de Jesus. Eu desejo muito que você conheça. Eu estou lutando, gastando a minha vida para conhecer esse nível de vida, um nível de vida perfeito. Agora, por que essa vida ela era perfeita? E a gente também deixa passar esse detalhe, passa batido esse detalhe. A vida de Adão e Eva por um tempo foi perfeita, porque Deus estava ali, ou eles estavam na presença de Deus. Por isso a vida era perfeita, por isso a vida era plena. Mas quando eles transgridem uma limitação, uma fronteira que Deus havia determinado, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E essa morte não era só uma morte física, mas era uma morte espiritual. Era uma morte que ela se materializava, se manifestava e se manifesta ainda em uma separação entre Deus e o homem. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados, estão excluídos, não fazem mais parte da presença, da glória de Deus. E isso foi o que aconteceu com Adão e Eva, quando eles transgrediram, quando eles ultrapassaram um limite. Então eles foram separados. Então a Bíblia diz lá em Gênesis, você vai encontrar isso lá nos primeiros capítulos, na queda do homem. Então você vai encontrar, quando o pecado entra, Deus ele chama Adão e Eva e excluem eles do jardim do Éden. O que era o Éden? O Éden, a palavra Éden significa prazer, ou jardim, ou lugar de delícias. Então o jardim do Éden era um jardim de prazer, era um jardim de delícias. Olha só que interessante isso. Esse era o lugar que Deus planejou para Adão e Eva. Então Deus falou: dia que vocês comerem daquele fruto, daquela árvore, vocês vão morrer. Deus disse para eles: o dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão conhecer o que vocês não deveriam conhecer, ou não vão conhecer aquilo que vocês não devem conhecer. Sabe, pensa comigo, Deus, na sua infinitude, no seu poder imenso, Ele cria o mundo, Ele cria o homem, Ele cria tudo o que eu e você conhecemos. Mas quando Ele faz isso, Ele não coloca à disposição do homem tudo o que ele é. Ele dá um limite.
Ele coloca um limite para o homem: ó, você vai poder se relacionar comigo, você vai poder interagir comigo, mas há um limite. Há um limite. O Éden, que era um lugar de delícias, de prazer, era tudo o que Deus havia preparado para o homem. Só que Deus não disponibilizou tudo o que ele tinha, tudo o que ele era. Mas aquilo ali, aquele jardim, tinha tudo o que o homem podia experimentar. Ou seja, o homem, ele podia ser repleto, pleno naquele lugar. Não importava se ele não tivesse acesso a tudo que era Deus e a tudo que Deus era capaz de fazer. De fato, a grandeza de Deus é imensurável. E Moisés, em Êxodo você vai encontrar essa passagem. Moisés, uma hora ele chega para Deus: Deus, deixa-me ver a tua glória. Ou seja, Moisés, ele foi um pouco ousado e pediu a Deus que lhe mostrasse algo que não estava disponível. Ele foi ousado. Mas Deus fala para ele: olha, Moisés, a minha glória você não vai poder ver, você não consegue suportar, você não conseguiria resistir. Mas eu vou te dar uma canja, falando no português. Eu vou me manifestar vou passar atrás de uma rocha, você vai ficar de costas, e atrás de uma rocha eu vou ficar ali atrás, eu vou passar atrás dessa rocha, e pela fenda da rocha, de costas, você vai poder me contemplar a sua glória. Então Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, tudo isso estão além da nossa capacidade de não só de entender, mas de suportar também. Então o Éden, ele representa isso. Era um lugar que tinha tudo o que o homem precisava e suportava. Mas o homem, ele peca. Então ele se separa desse lugar, ele se separa de Deus, ele se desconecta com a presença de Deus, com a presença gloriosa de Deus, se desconecta daquele ambiente perfeito que Deus havia planejado para ele. Então o homem é expulso do Éden. Deus coloca 2 anjos guardando a entrada. Ou seja, naquele lugar, Deus deixou bem claro, aquele era um lugar de pureza, aquele era um lugar de santidade, aquele lugar era um lugar onde o pecado não podia permanecer. Então o pecado teve que sair. Então o homem, ele se afasta de Deus. O homem se afasta da presença de Deus. O homem perde a presença de Deus. E hoje eu queria falar com você o que acontece quando nós nos reaproximamos ou nos aproximamos do Senhor. Porque essa é a dinâmica que precisa marcar a minha vida. Eu preciso voltar para o Éden, não geograficamente. Eu preciso voltar. O Éden, a Bíblia fala do rio Tigre, do rio Eufrates, e há um lugar considerado pelos teólogos onde o Éden teria sido estabelecido, que é numa região ali do Iraque. Mas eu e você não precisamos ir lá no Iraque para voltar ao Éden, porque o Éden só era o que era porque Deus estava ali. Então, o que eu e você precisamos estabelecer na nossa vida é uma reaproximação de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos encontrando algumas coisas, ou reencontrando algumas coisas que historicamente foram perdidas. Primeira coisa é que quando nós nos aproximamos dele, nós encontramos vida. Sabe, o Éden, ele foi criado por Deus, mas confiado ao governo do homem. Ou seja, Deus cria aquele lugar e Deus confia ao homem o governo daquele lugar que ele criou. Agora, não é porque Deus havia confiado o governo daquele lugar ao homem que o homem deveria fazer conforme a sua vontade. Não era isso. Porque quando Deus está presente, há uma vontade que
impera ou que deve imperar. Então, esse governo ele deveria ser exercido a partir dos critérios estabelecidos pelo próprio Deus. Então, tudo que Deus nos confia precisa ser estabelecido ou governado, administrado debaixo desses princípios. Não há como a gente segmentar, nós não podemos fazer separações. Não, a vida do homem ela precisa ser totalmente, plenamente debaixo dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Mas então o homem ele quebra esses princípios. Então ele decide governar a partir das suas próprias regras. E o homem então perde o Éden. O homem sai do jardim, ele é expulso de um lugar de plenitude. O lugar de delícias, o lugar de prazer é perdido. O homem perde a presença de Deus. O homem perde o jardim criado para ele. Cada vez que o homem peca, toda vez que o homem peca, ele perde esse lugar de vitalidade, esse lugar deslumbrante, esse lugar de vibração, esse lugar que enche os olhos. Toda vez que o pecado está presente, ele gera morte. Deus falou para Adão e Eva: se vocês comerem, vocês vão morrer. Toda vez que há uma transgressão de um critério, de um princípio divino, o pecado entra e consequentemente a morte entra. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos nos afastando deste ambiente terrível e começamos a nos reconectar, a nos encontrar com uma atmosfera de vida. Porque onde Deus está, existe vitalidade, existe vigor. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de vida sobre um ambiente onde impera a morte. A visão que o profeta Ezequiel teve do vale de ossos secos reflete muito bem isso. Um lugar num cenário de desolação, num cenário de morte, num cenário que muitas vezes parece conclusivo. Esse é um cenário marcado pelo distanciamento da presença de Deus. Mas quando alguém decide se aproximar do Senhor, então o ambiente vai mudando, a visão vai se abrindo, a mente vai sendo transformada, tudo vai sendo mudado, a vida vai sendo gerada, a morte já não é tão presente, os sentimentos de derrota, de limitação, de intimidação já vão ficando para trás, porque estamos nos aproximando dele. O Senhor deseja nos transformar num jardim, num Éden, num jardim fechado, num jardim protegido. Olha só, Cântico dos Cânticos 4, versículo 2 diz: você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Salomão escreveu essas palavras inspirado no seu romance com a sua Sulamita. Mas esse texto está na Bíblia não apenas para ilustrar o relacionamento romântico, amoroso e até mesmo sensual entre um homem e a sua esposa, mas ele está aqui para ilustrar a relação que deve existir entre o noivo e a noiva. Quem é o nosso noivo? A igreja é a noiva. Quem é o noivo da igreja? Jesus Cristo é o noivo da igreja. E esse noivo, ele quer transformar a sua noiva num jardim selado, fechado, melhor dizendo. O que é um jardim fechado? É um jardim protegido. É um jardim que não há a invasão de estranhos. Ninguém entra para roubar, ninguém entra para atacar, ninguém entra para estragar. É um jardim protegido. É esse nível de vida que Deus quer estabelecer com aqueles que se aproximam dele. Segundo ponto, quando nós nos aproximamos dele, nós encontramos descanso. Olha só, Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30 diz: vinde a mim. Olha só, Jesus está convidando: se aproximem de mim, se acheguem a mim, eu quero vocês perto de mim. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós encontramos descanso, encontramos leveza, suavidade. Falei no primeiro item, né? Vida abundante, uma paz diferente da que o mundo oferece, né? Nós encontramos vitória, nós encontramos cura, nós encontramos libertação dos nossos males, e o mais importante que a gente encontra, salvação. Tudo isso se traduz em descanso e alívio, porque tudo isso que eu acabei de descrever traz uma sobrecarga, traz uma opressão, traz um cansaço sobre o homem. Por quê? Porque ele está longe de Deus, ele está longe de Jesus. Muitos estão cansados, muitos estão desgastados, muitos estão sem conseguir prosseguir, estão desistindo de tudo, estão parando. Muitas pessoas estão decidindo parar. Eu não quero mais saber, eu vou desistir, eu vou jogar tudo para cima e eu vou parar. Tem muitas pessoas desistindo das suas próprias vidas. Vivemos um tempo onde a depressão tem assolado tantas e tantas pessoas, síndromes de pânico, e eu não falo isso em caráter de julgar nem de condenar. Já passei por períodos de depressão, é uma patologia, mas o que eu estou querendo dizer é que tudo isso é desencadeado por algo. Existe um gatilho, existe uma raiz para esses males na vida do homem. E pode ser, sem querer demonizar ou espiritualizar, mas pode ser que tudo isso, essa fadiga extrema, esse cansaço, essa sobrecarga, seja porque você ou alguém, o homem, está distante de Deus. Pode ser que o homem esteja distante de Deus, mas Deus tem uma vida totalmente diferente dessa que você tem vivido, se é o teu caso, naturalmente. Se você tem vivido dias de extremo cansaço, Deus tem uma vida diferente para você. Eu tenho um texto que eu gosto demais, que é Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem uma versão que fala algo interessante: para lhes dar um futuro promissor. Eu tenho certeza que todos nós desejamos um futuro promissor. Eu desejo, eu quero isso. Na minha profissão, na minha vida financeira, no meu casamento, na minha família, no meu ministério, na minha vida pessoal, eu quero um futuro promissor, isso faz parte. Agora, como é que a gente se conecta com isso? Se aproximando dele. Se aproximando dele, porque ele fala: eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Poxa vida, se ele está dizendo isso, se existem pensamentos a meu respeito, a nosso respeito, a seu respeito, eu quero que você saiba disso. Existe um pensamento de Deus a seu respeito, e ele fala: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E olha só, são pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem nada de ruim para mim e para você. Deus, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem vida abundante, ele tem descanso para mim e para você. Portanto, se alguém estiver cansado nesses dias, precisa urgentemente olhar para si e tentar encontrar a causa e perceber se há um distanciamento. Será que eu estou longe de Deus? Eu não estou falando distante da igreja, eu não estou falando disso. Eu não estou querendo dizer que se você pertence a uma igreja qualquer, se você presta algum tipo de serviço em qualquer igreja por aí, isso não quer dizer que você está
assegurando o descanso. O que Jesus está dizendo é que quando nós formos até Ele, não é até a igreja, não é até o serviço, não é até o exercício do ministério, é quando nós o buscamos, é quando nós formos até Ele, quando nós já chegamos a Ele, nós encontramos descanso, alívio, descanso para a alma. Quanta gente que precisa encontrar descanso para a alma, não é mesmo? Quantas pessoas estão padecendo nesses dias? O terceiro ponto: quando nos aproximamos dele, nós encontramos liberdade. Uau! Como isso é gostoso, liberdade é tão importante. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, existe uma conta básica que nós precisamos fazer. Pensa comigo, de um lado, imagina aí, do seu lado direito, está lá a presença perfeita e soberana de Deus. E do outro lado, do seu lado esquerdo, com as suas, ali ao seu lado esquerdo, o pecado e as suas consequências malditas, com a sua morte, com as suas dores, com seus males, as suas maldições. À direita, a presença perfeita de Deus. À esquerda, o pecado. E aqui tem uma conta básica. Quando a vida ela ainda é marcada por pecados diversos e por uma postura de governo independente, que foi a mesma postura, a mesma atitude que Adão e Eva tiveram ali naquele lugar no Éden, então quer dizer que ainda há uma distância significativa entre a presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Veja, o pecado trouxe a morte para a humanidade. O pecado abriu a porta da morte, abriu a porta da humanidade para que a morte entrasse. Toda vez que o pecado está presente, você pode ter certeza de que a morte estará ali também. Eu não estou falando morte física somente, eu estou falando da morte espiritual, da morte emocional, da morte dos sonhos, da morte da visão. A Bíblia diz que o ladrão, se referindo ao diabo, ao Satanás, o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. Então, onde há pecado, há a presença do ladrão, há a presença do destruidor, há a presença daquele que quer matar. Isso é uma conta básica, é muito simples. Não podemos ficar aqui tentando relativizar isso. É simples assim. Se existe pecado, existem as consequências dele. E a Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, a recompensa que o pecado traz, é a morte. É a morte. Se há uma distância, se há pecado ainda, quer dizer que há uma distância significativa até a presença de Deus. Se o pecado está presente, há separação. E se há separação, há distanciamento. E o distanciamento da presença de Deus gera medo, gera limitação, gera intimidação. Agora para pensar. Começa a medir agora os sentimentos que você tem experimentado, se for teu caso. Será que você tem sentido esse medo? Por quê? Será que você tem sentido essa intimidação? Por quê? Será que você tem se sentido limitado? Por quê? Será que você tem nos últimos tempos afirmado com grande frequência de que você não nasceu para experimentar coisas boas, conquistas, realizações, vitórias? Por que será que esse sentimento tem rondado esses pensamentos têm rondado a sua vida? Eu
não estou julgando você, eu estou levando você a refletir. Então, pode ser que você chegue num nível de reflexão que você encontre, não é o meu caso, amém, glória a Deus por isso. Mas se você chegar nesse ponto e identificar, poxa vida, eu sinto isso, eu tenho vivido uma vida de medo, de limitação, de intimidação, de derrota, de frustração, eu tenho sido roubado, eu tenho sido destruído, eu estou morrendo. E talvez você chegue a essa conclusão e chega ao mesmo tempo ao diagnóstico de que, poxa vida, mas não é mesmo, eu estou distante de Deus. Não é da igreja, tá? Porque eu posso estar dentro da igreja e estar distante de Deus. Então não vamos confundir as coisas. Então talvez você chegue a essa conclusão, é verdade, eu estou longe de Deus. Eu não sei o que é ouvir Deus falar comigo, eu não sei o que é isso. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou na igreja, eu frequento a célula, eu sirvo num ministério qualquer, mas eu não sei o que é Deus falar comigo, eu não sei do que é isso. Você precisa urgentemente sair do lugar em que você está e começar a se aproximar dele, porque à medida com que você for fazendo isso, você vai encontrando libertação, liberdade, leveza, suavidade. Os olhos vão se abrir, a sua mente vai ser transformada. Então todos aqueles pensamentos ruins que você tinha a seu respeito, veja, os pensamentos ruins não são os pensamentos que Deus tem acerca de você. Pensamentos ruins não são de Deus. Então aqueles pensamentos ruins que você tem nutrido, eles vão começar a se desfazer. Eles vão começar a se esfacelarem, a se diluírem. E de repente a visão vai se tornar limpa. Você vai começar a ter clareza acerca de tantas coisas, acerca daquilo que Deus tem para você. Porque uma coisa é enfrentar as batalhas da vida sozinhos, outra é enfrentar ao lado daquele que venceu a morte. Uau, que verdade isso. Uma coisa é enfrentar as batalhas da vida sozinhos, uma coisa bem diferente é enfrentá-las ao lado daquele que venceu a morte, aquele que é vencedor. Quando a gente caminha com Jesus, quando a nossa vida está totalmente alinhada a dele, nós encontramos essa liberdade. Nós encontramos uma capacidade de enxergar distante, um pouquinho mais longe. Como isso é motivador num momento onde nós não encontramos muitas vezes força, energia, coragem para atacar as nossas batalhas, enfrentar as nossas lutas. Nós precisamos nos mover debaixo dessa verdade, desse princípio, de entender que quando nós estamos com Jesus, nós lutamos com liberdade. A pior coisa que tem é enfrentar a batalha amarrado, preso. É como naquele momento em que Saul deseja emprestar sua armadura para Davi. Ele fala para Davi, que era um rapaz franzino, pequeno, de pequena estatura, e Saul era um homem alto. A Bíblia diz que ele se destacava no meio da multidão. E quando Davi se propôs a enfrentar Golias, um gigante de 3 metros, Saul empresta sua armadura para ele. Você imagina então, a armadura de um homem alto. Saul era alto. Saul empresta sua armadura, a armadura de um homem alto, para um baixinho, para um menino, para um rapazinho, pequeno rapaz. E aí Davi veste aquela armadura toda e ele não consegue andar. Ele não consegue dar passos, ele não consegue manusear a espada, não consegue nem levantar a espada. Era tudo maior que ele, era tudo além das condições que ele podia, das suas condições de movimento que ele conseguiria fazer ali. Como é que ele ia lutar contra um homem de 3 metros daquela maneira? Então ele se desfaz daquilo, ele se liberta daquilo, sabe? E essa é a condição quando nós nos aproximamos do Senhor. Nós encontramos essa liberdade, essa leveza. Não, eu vou lutar,
eu vou lutar, eu não vou me intimidar, mas eu vou de forma livre. Porque quando eu vou lutar de uma forma livre, eu vou ter desenvoltura, eu vou ter eficácia naquilo que eu vou fazer. Se Davi fosse com aquela armadura enfrentar Golias, ele teria sido uma presa fácil, ele teria sido morto ali. Cristo veio para libertar o homem, manifestando um amor tão grande para conosco. Eu e você precisamos experimentar esse amor, esse verdadeiro amor, todos os dias. Olha o que fala em 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor ou medo. Nós podemos até ler esse texto colocando a palavra medo aqui. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme ou o que tem medo não é perfeito em amor. Deus tem uma vida de liberdade para você, sem medo, sem limitação, sem intimidação. E o último ponto: quando nos aproximamos dele, nós encontramos soberania. Olha, parece óbvio, mas nós precisamos lembrar disso constantemente. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem ou o melhor dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes. Obediência faz menção a uma submissão. Eu me submeto a uma palavra, eu me estabeleço debaixo de uma voz. O homem, de uma forma geral, não tem muita facilidade em lidar com esta realidade, mas ela é necessária. E foi justamente isso que Adão e Eva deixaram perder, ou deixaram de viver lá no Éden. Eles tinham um ambiente que era perfeito, a vida era perfeita, tudo era perfeito, Deus estava ali, por isso que tudo era perfeito. E enquanto Deus, ele foi soberano, enquanto Deus permaneceu soberano naquele lugar, havia perfeição. Mas quando Adão e Eva, eles resolvem interferir na soberania de Deus, então eles quebram um sistema perfeito. Então a morte entra, o pecado entra, a destruição entra, tudo de ruim, tudo que eu e você podemos imaginar de mal, entrou na humanidade naquele momento, quando a soberania de Deus foi agredida, foi quebrada naquele ambiente. É claro que a soberania de Deus, ela é inquebrável, ela é imutável, mas eu estou falando no ambiente, porque eu posso, fazendo uso do meu livre-arbítrio, eu posso quebrar a soberania de Deus na minha vida. Eu posso a qualquer momento chegar para Ele e falar assim: Deus, eu não quero mais saber de ouvir a Tua voz, a partir de agora eu vou viver por mim mesmo. Muitas pessoas estão fazendo isso, muitas pessoas estão virando as costas a Deus. Israel fez isso por muito tempo. Você vai encontrar lá nos livros, né, já de Êxodo, já nos subsequentes ali, Juízes principalmente, que era um tempo em que Deus levantava juízes para julgar a nação. Depois vieram os reis, aí vinha rei, saía rei, e a palavra dizendo: mas o rei fulano desprezou a presença de Deus, desobedeceu as ordens de Deus, os mandamentos do Senhor. Ou seja, pessoas, elas podem quebrar ou interromper ou limitar a soberania de Deus em seus ambientes, seja na sua vida, seja na sua casa, seja no seu casamento, seja lá no seu ambiente de trabalho. Quando nós estamos perto dele, nós perdemos a nossa capacidade, o nosso poder. Não é que nós perdemos, o nosso poder próprio, ele é anulado. A nossa capacidade própria, ela se torna nada diante do poder imenso, do poder grandioso de Deus. Aliás, esse poder que eu e você temos foi dado pelo próprio Deus, dentro de uma limitação, como eu disse lá no Éden.
Deus planta o homem ali, Ele dá um pouquinho, façamos o homem conforme a imagem e semelhança. Então Deus coloca um pouco dele na humanidade, mas não tudo. E quando Deus faz desta maneira, Ele está dizendo para o homem: olha, escuta, eu quero colocar um pouquinho de mim em você, mas eu vou colocar isso, eu vou fazer isso com um certo limite, com um certo critério, para que você não se torne um Deus. Porque o objetivo da humanidade é servir a Deus, é adorar a Deus, é se submeter a Ele em todo o tempo, com tudo que tem, com tudo que é e faz e pensa, e com tudo aquilo que produz. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, esse poder próprio ele é anulado diante desse imenso poder de Deus. É onde nós percebemos que os nossos pensamentos e os nossos caminhos são menores que os dele. Quando nos aproximamos dele, nós somos constrangidos, nós somos confrontados, nós somos desconcertados, nós somos quebrantados. Quando nós nos aproximamos dele, a voz dele se sobressai a qualquer outra voz, inclusive, principalmente a minha voz, a nossa própria voz. Sabe, muita gente até deseja ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas até falam: não, eu quero ouvir Deus falar comigo. Mas presta atenção, tem muita gente querendo fazer isso, querendo ouvir Deus falar a uma distância segura entre aspas, né? É porque essa distância segura, é onde não exige uma entrega total, um compromisso total, uma entrega verdadeira. É uma tentativa de desfrutar das delícias do jardim sem estar no jardim. Tem muita gente fazendo essa conta hoje. Não, eu até quero Deus, eu quero viver as coisas de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero os milagres que Ele pode fazer, mas eu não quero me relacionar com Ele, eu não quero muito compromisso, não quero muita intimidade, é Ele lá, eu aqui, mas eu quero as coisas dele. Gente, não existe isso. Se eu quero as coisas de Deus, eu preciso estar onde Ele está. Eu preciso estar onde Ele está. O que você tem buscado em Deus? O que é que você tem pedido para Ele nesses dias? Sabe, muitas coisas que nós buscamos em Deus são coisas que nós temos tentado conseguir com um esforço próprio. Então a gente começa a fazer inúmeras tentativas de viver em santidade, de viver uma vida sem pecado, de moldar o caráter. Mas essas coisas, elas não são alcançadas pelo que nós fazemos. Essas coisas, elas são alcançadas por onde nós estamos. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16 diz assim. Eu já quero chamar o ministério de louvor para estar aqui à frente. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, grave bem, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vou repetir o versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar
Misericórdia. Trono é lugar de domínio. Quando eu me aproximo desse trono da graça, eu começo a experimentar e a viver debaixo de um governo que é perfeito. O mesmo governo que estava estabelecido no Éden. Mesmo apesar de este governo estar sob responsabilidade do homem, mas enquanto o homem governava, estando próximo de Deus, então o governo era perfeito. Quanto mais perto desse trono, mais sujeito a este domínio nós estaremos. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais debaixo dessa soberania perfeita, gloriosa, maravilhosa, eu me estabeleço. Mais eu vou experimentar deste ambiente. E aí, esse é um lugar onde o pecado não subsiste. Porque onde a presença de Deus está, o pecado não subsiste. Alguém tem que sair. Adão e Eva tiveram que sair. O pecado teve que sair daquele lugar, lá do Éden. Então, se eu quero deixar o pecado, se eu quero abandonar uma vida de pecado, e a gente sabe, quando o pecado nos sufoca, a gente tem plena consciência daquela condição, daquela realidade que o pecado gera na vida do homem. Nós temos plena condição do que o pecado está causando. Uma vida de adultério, uma vida de promiscuidade, uma vida de corrupção, uma vida de mau caráter. Não é uma vida boa, não é uma vida construída sobre uma rocha, sobre um alicerce devidamente estabelecido e fundamentado, não. É uma vida fútil, frágil, instável. Então a gente sabe identificar muito bem quando o pecado está presente e também as sequelas que ele provoca. Então vem o desejo, a necessidade de sair dessa vida terrível, de mudar o ambiente, de sair dessa realidade. E é aqui que, nessa tentativa de viver uma vida longe da santidade, muitas pessoas estão querendo só fazer. Não, eu preciso fazer. Eu vou ler a Bíblia. Não que não seja importante. É importante ler a Bíblia até como ferramenta de aproximar-se de Deus. Mas enquanto uma mera performance, isso não vai trazer resultado algum. Orar todos os dias como uma mera performance não vai trazer resultado algum. Servir dentro de um ministério, frequentar uma igreja, frequentar uma célula, não vai trazer resultado algum, se apesar de tudo isso, o homem permanecer distante de Deus. Então precisa, é urgente a necessidade de se aproximar do Senhor. E quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, mais contato com a santidade de Deus nós vamos tendo. E nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Essa santidade começa a ser gerada na nossa vida. E o pecado já não consegue mais ter espaço. O pecado já não consegue mais ter domínio sobre nós. Porque a presença de Deus se tornou uma realidade. A voz de Deus se tornou uma realidade. A soberania de Deus se tornou uma realidade. E o pecado não domina neste ambiente. O pecado não domina aonde o Senhor domina. São duas coisas incompatíveis. A solução para o grande dilema da humanidade é se aproximar de Deus. Só isso. Só isso. Só. É só isso.
Eu e você precisamos estar perto de Deus, só isso. Esquece serviço, esquece o exercício de ministério. Isso tudo por si só não nos leva ao Senhor. Nós precisamos iniciar uma busca. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu me aproximo de Deus então? Olha, pode ser que para os primeiros passos, dependendo do nível em que a pessoa estiver mergulhada no pecado, ela vai precisar de ajuda. Mas via de regra eu quero dizer para você, comece fazendo com clareza, estabelecendo uma busca objetiva. Então, vá para a presença de Deus. Tá, aonde que é a presença de Deus? É na igreja? Não, não é na igreja. Qualquer lugar em que você puder parar e se conectar com o Senhor, ali há a presença de Deus. Então você pode fechar a porta do teu quarto. Mateus 6 fala sobre isso. Fecha a porta do teu quarto. E a Bíblia diz que aquele que está em secreto, Ele vai te recompensar, Ele vai te ouvir. Ou seja, o Senhor já está lá. Ele só está esperando você entrar naquele lugar secreto. E ali naquele lugar, você precisa dizer para o Senhor: Deus, eu não quero mais essa vida de pecado. Me liberta. Eu te confesso como o meu Salvador. O meu Salvador. Eu te confesso como o meu único e suficiente Salvador. É simples, é só isso que você precisa dizer. Agora, você precisa fazer isso. Não apenas hoje, mas amanhã também. Depois da manhã também. Porque cada vez que você faz isso, você dá um passo em direção a Deus. Quando você fizer isso pela primeira vez, você não vai chegar na presença de Deus. Você não vai conhecer tudo dele. Mas cada vez que você der um passo em direção a Ele, você a cada dia, vai conhecer dele um pouquinho mais. Vai conhecer dele um pouquinho mais. Amém? 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Todo homem precisa encarar essa realidade de que é pecador. É claro que não durante a vida inteira, mas existe um momento em que precisa acontecer esse cair em si. Assim como o filho pródigo, ele caiu em si. Alguém, todos nós em algum momento, eu já tive meu momento de cair em mim mesmo. Você precisa ter o seu, se você ainda não teve. Porque o cair em si, aquele momento de identificar, não, está tudo errado. Está tudo errado. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. E se submeter ao olhar do Senhor, buscando identificar algum pecado. Afinal, nós não queremos perder o jardim de delícias preparado por Deus. Amém? Nós queremos ministrar mais uma vez essa canção. Eu queria que você permanecesse aí. Durante essa canção, eu queria que você se colocasse diante do Senhor. Deixa essa canção soar no teu coração como algo profético.
tempo pra crer que tua vitória, Deus, é dada a alguém como eu nunca serei perfeito, me deu mais do que mereço. Pegue o quebrado em mim e cubra com glória. Tu és meu campeão, gigantes caem aos teus pés, imbatível, a batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Agora eu posso ver, ensinou a receber. Todo esforço é teu, o Deus que nunca perdeu. Tu és meu campeão, gigantes caem aos teus pés, imbatível, a batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Cristo me concedeu, minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. Cristo me concedeu, minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade, Cristo me concedeu. Tu és meu campeão, gigantes caem aos teus pés, imbatível, a batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero que você repita comigo essa oração. Se você
sente que você tem estado longe do Senhor, repita comigo nesta hora: Senhor Jesus, eu quero reconhecer nesta hora que eu tenho estado longe de Ti, e a minha vida tem sido marcada por destruição. Eu tenho sido roubado ou roubada nas mais diversas áreas da minha vida. Eu estou morrendo em várias áreas, vários aspectos da minha vida. Portanto, Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero estar perto de Ti. Eu quero viver uma vida abundante. Eu quero viver debaixo da Tua soberania. Portanto, Senhor Jesus, eu quero Te confessar, eu quero Te reconhecer, eu quero Te reconhecer como o meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero estar perto de Ti. Eu quero estar perto de Ti, Senhor. Me receba nesta hora, Deus, em nome de Jesus. Eu quero iniciar uma vida nova. Eu quero me relacionar contigo a partir de hoje. Senhor Jesus, eu Te entrego a minha vida. Eu Te entrego a minha vida. Eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu entrego tudo que eu faço, tudo que eu penso. Eu entrego os meus pecados. Eu Te peço que o Senhor me limpe deles, que o Senhor me livre deles. Eu Te peço que o Senhor me liberte dos meus males, dos meus dilemas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Esta oração, eu creio, fará um efeito muito grande na sua vida. Em nome de Jesus, eu creio que a sua vida não será mais a mesma depois desta oração. Quero Te abençoar. Abençoar a sua vida, a sua casa. Que você tenha um tempo de relacionamento com Deus precioso e capaz de transformar a sua vida por completo. Amém? Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando a nossa reunião nesta hora, que esperamos que no próximo domingo nós já possamos estar nos reunindo presencialmente. Nós estaremos avisando. Mas que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana incrível na presença dEle. Amém? Se você precisar de ajuda, pastor, eu preciso de ajuda porque eu não consigo sair sozinho deste lugar em que eu estou, em que eu encontro. Entre em contato conosco. Você tem as nossas redes sociais. Manda contato, manda mensagem. Você tem o nosso WhatsApp. Entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. Nós teremos a maior alegria, o maior prazer em poder acompanhar você, andar com você, em caminhar com você, em auxiliar você talvez nos seus primeiros passos. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Cristo me conceder. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão com autoridade. Cristo me conceder. Tu és meu campeão. Gigantes caem aos teus pés imbatido. A batalha venceu. Sou quem dizes que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatido, com aquele que tudo assentado, imbatido, com aquele que tudo venceu.